Então, na aula passada, a gente fez aqui com que a nossa rota getCourses vá até o banco de dados e traga as informações de fato. E na aula de hoje, a gente vai tornar possível, a gente vai criar aqui uma outra rota, só que dessa vez uma rota que não puxa os cursos, e sim uma rota que cria um novo curso, sabe? Que vai adicionar lá no banco de dados uma informação. Então, é sempre o mesmo padrão que a gente tem que seguir aqui. A gente tem que criar um novo método. Aqui no momento, na nossa class Courses Controller, a gente tem esse método que é o getCourses, né? Só que agora a gente quer criar um curso. A gente quer criar um método que possibilite a criação de um curso. E como que a gente faz isso? Basta criar um novo método para começar. Então, eu vou criar aqui um método, né? A sintaxe é a mesma, tá? Então, eu escrevo aqui public function, o nome do meu método. Já que é de criação de cursos, eu vou chamar ele de create course. Beleza? Criar um curso. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chave e dou um enter. Então, tudo que acontecer aqui dentro vai ser o necessário para a criação do nosso curso. Tranquilo? Ok. Então, antes de mais nada, vamos olhar aqui ó, na nossa Model Course o que o nosso curso precisa para ele existir, para ele ser criado, tá bom? Ele só precisa do name e da description, beleza? Então, já vou até fechar aqui. Então, o nosso curso, eu vou colocar ele dentro de uma variável, tá? Vou lá na nossa Model Course. E daí, em vez de eu dar um all, o all ele puxa tudo que tem no banco de dados, né? Eu vou dar um create, beleza? Abre e fecha parênteses, abre e fecha array. Por que eu abro e fecho esse array aqui? Porque a gente precisa mandar para o back-end, né, mandar para o nosso curso mais de uma informação. Se ele só precisasse de, sei lá, um nome, por exemplo, eu poderia só vir aqui e botar o nome dele, entendeu? Só que não, ele precisa de várias coisas, então a gente coloca esse array aqui, tranquilo? E o que ele precisa? De um nome e de uma descrição. Então, name, né, abro uma stringzinha chamada name e aponto com o igual maior que, né, a flechinha dupla que eu chamo. E aqui, dentro dessa string, vai o nome do curso, tá? Eu vou fazer um manual aqui primeiro para mostrar para vocês como que funciona. Então, quando essa rota chamar, ela vai criar um curso com as informações que eu colocar aqui, tranquilo? Então, eu vou dizer que vai ter um curso teste, tá? Com a description teste também. Beleza? E no nosso retorno, eu vou retornar esse curso, esse course. Tranquilo? Já afirmo para vocês, isso aqui já funciona, tá bom? A única coisa que falta agora é definir uma rota que chama esse método, né? Porque no momento a gente só tem uma rota, que é aquela que chama o método getCourses, beleza? Agora a gente vai criar uma rota não get, mas post, beleza? Então, route dois pontos, post e não get, beleza? Agora, qual URL tem que ser chamada para chamar essa rota? A barra courses também, tá? Só que dessa vez do tipo post. Daí eu venho aqui do lado de fora, chamo, só colocar o ponto e vírgula aqui no final. Venho aqui do lado de fora, abro um array e vou chamar a minha courses controller, tá? Igual ali em cima, courses controller, ela tá aqui embaixo, vou dar um enter. Dois pontos, class, vírgula. Qual o método que vai ser chamado? Vou lá no meu courses controller e vou copiar o nome do método, create course, beleza? Colo ele aqui dentro e pronto. Opa, deu algum errinho, vamos entender. Ah, sim, faltou uma vírgula aqui, ó. Eita. Continuamos com um erro. Ah, não, só tinha que salvar o arquivo aqui. Beleza. Então, agora a gente tem duas rotas no nosso projeto. Uma é a get, né, uma rota do tipo get na URL barra courses, que entra na courses controller e inicia o método getCourses. Tranquilo? E agora a gente criou uma nova rota do tipo post na rota barra courses, que entra na courses controller e inicia o método create course, beleza? Então a gente pode vir aqui, o nosso
ficaria uma bagunça se a gente saísse criando requests sem arrumar ele aqui, sem deixar ele organizado. Então a gente já vai começar uma mini organização aqui dentro. Eu vou criar, ó, clicando nesse maisinho aqui, um folder, uma new folder, uma nova pasta, tranquilo? E essa pasta, eu vou chamar ela de courses, tranquilo? E agora eu vou jogar essa request lá pra dentro, a nossa request que a gente já tinha feito, e vou em settings nela e vou mudar o nome dela pra get courses mesmo. Eu sei que vai ficar repetido aqui, né? Get courses, mas é só para que fique mais fácil da gente entender aqui, pelo menos por enquanto. A organização fica a critério de vocês, se vocês quiserem organizar de outra forma. Mas eu vou colocar esse nome aqui para que a gente consiga entender de maneira mais fácil, beleza? E agora eu vou duplicar esse get courses, tá? E eu vou criar aqui uma chamada create course. Ok? Então, eu tô aqui com a minha create course com a rota certinha, né? Porque é a mesma rota da anterior, só que tem que mudar o tipo aqui, ó, de get para post, tá? E se eu clicar em send, tomei um erro porque o meu servidor tá desligado, né? Então, abrir o terminal, né? Terminal, novo terminal, e rodar o comando php artisan serve, tá? Pronto, servidor rodando. E se eu rodar agora esse código, ele já criou lá no banco de dados para mim um curso que chama teste e a descrição dele é teste, que foi os dados que a gente colocou aqui, dados estáticos, né? Que a gente colocou aqui para um curso ser criado com essas informações, com um name test e uma description test também, beleza? Só que não é assim que funciona no dia a dia. O front, ele vai querer passar qual que é o nome desse curso e qual que é a descrição desse curso, tá? E como que a gente pega essas informações do front? Por exemplo, ó, se eu vier aqui no body e clicar em multipart form e colocar aqui, por exemplo, name, vou supor, tá? Colocar aqui o name como aulas, tá? E a description como, sei lá, aula grátis, ok? E eu clicar em send, ele vai criar outro curso, ó, pode ver aqui o ID3, ó, criou mais um, ele botou uma nova entrada no banco com as informações que estão lá fixas, com o name test e a description test. Ele ignorou esse name e esse description que foram passados aqui, beleza? Por quê? Porque a gente não definiu isso. A gente não definiu que é para o curso ser criado. Aqui é o nosso curso, ó, a criação do nosso curso. A gente não definiu que é para ele ser criado com o name passado pelo front e a description passada pelo front. A gente definiu que é para ele ser criado com o name test e a description test. Então, como que a gente pega essas informações lá do front? Aqui no nosso método, do lado do nome dele, ó, create course, dentro desse parênteses, a gente tem que escrever uma coisa. A gente tem que escrever request, tá? E variável hack, ou variável request também. Eu prefiro hack, tá? Que daí fica abreviado, acho que fica mais bonitinho de trabalhar. Então, olha só, eu tô falando aqui, basicamente, que tudo que o front nos mandar, todas as informações que o front nos passar da requisição, vão ficar armazenados dentro dessa variável hack, beleza? E agora, se eu vier aqui no name, tá? E substituir o name por variável hack, name, que é o nome aqui, ó, do campo que eu tô passando pro back, ele vai colocar o nome com o nome, ele vai criar o curso, né, com o nome passado pelo front. E o mesmo serve para description. Eu venho aqui, tiro, né, a description inteira e boto que a description desse curso que vai ser criada vai ser a hack description, beleza? E agora eu consigo criar aqui um curso com as informações que o front está me passando, beleza? Então eu vou colocar aqui algo mais bonitinho, né? Não vou botar aulas grátis, aula grátis, sei lá. Vou botar curso de HTML5 e CSS3, beleza? Aprenda os conceitos básicos do desenvolvimento web. Beleza? Então, se eu der o send aqui agora, ele vai criar
um curso lá no meu banco de dados com essas informações aqui que eu estou passando pelo front. Então, ó, dou send, tá lá. Criou curso de HTML5 e CSS3, aprenda os conceitos básicos do desenvolvimento web. E olha que legal. Se eu olhar aqui no meu banco de dados, eu vou lá na minha tabela Courses, né? Vou em Data e tá aqui todos os dados que foram criados lá com essa rota, com a chamada dessa rota, tranquilo? E olha que legal também. Lembra da nossa rota getCourses, que a última vez que a gente chamou, ela só retornou um dado? Se eu chamar ela agora, ela tem todos esses dados que foram criados. Ela coloca tudo para cá, até sair da frente, ó, que agora a gente tem 4 opções, e ela atua diretamente com o banco. Então, assim, ó, se por algum motivo eu vier aqui, ó, e apagar essas duas de testes que a gente fez e clicar em salvar, ao rodar a minha rota aqui de novo, ela só vai trazer 2 informações, mas o ID ele se mantém, ó. Esse é o ID1, curso de Laravel 9, e esse é o ID4, curso de HTML5 e CSS3. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai estar olhando uma coisa, porque, veja bem, eu passei aqui o name, curso de HTML5, a description, aprenda os conceitos básicos, só que e se eu não passo isso aqui, o que acontece? Porque o meu back, ele está falando para um curso ser criado com essas informações, tá vendo? Mas e se eu não passar isso aqui? Vamos ver o que acontece? Ó, desmarquei aqui, não vou passar nada para criação de curso. E erro 500. É um erro não tratado. Ó, ele falou, o nome não pode ser nulo, entendeu? Então, assim, a gente tem que tratar esse tipo de erro, a gente tem que impossibilitar que esse tipo de erro aconteça. E a gente vai ver isso na próxima aula, abordando um assunto chamado validations. Beleza? Então tá, vamos lá.